Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte da videoaula do tapete, do tapete unicórnio. E hoje nós vamos fazer todos os detalhes que vai aqui no rostinho do nosso unicórnio. Para fazer esses detalhes, eu vou estar utilizando o barbante cru para fazer parte da orelhinha. Vou utilizar o mesmo rosa que eu utilizei aqui no barbante, nessa parte aqui onde eu fiz essa parte vazada aqui do tapete, para fazer as bochechinhas do nosso unicórnio. Então, vou utilizar a mesma cor. Seria legal utilizar uma cor um pouquinho mais fraquinha do que esse rosa, né? Um mais clarinho, só que eu não tenho, então eu vou utilizar a mesma cor. Para fazer os cachinhos e aquelas florzinhas que vai aqui em cima, na cabecinha do nosso unicórnio, eu vou estar utilizando a mesma cor que eu utilizei aqui no bico do tapete e aqui nos detalhes, tá? Para fazer o chifrinho do nosso unicórnio, eu vou estar utilizando este amarelo aqui. Então, vamos lá, vamos começar a fazer o chifrinho do nosso unicórnio. Vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial. E vamos fazer um total de 17 correntinhas. 1, 16, 17. Vamos voltar aqui na quarta correntinha contar da agulha, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Na quarta, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos vir na próxima correntinha. Vamos fazer mais um ponto alto. Nós vamos fazer um ponto alto para cada correntinha da base, até a gente completar um total de 9 pontos altos. Nós não vamos contar essas 3 correntinhas iniciais aqui. Nós vamos contar somente a partir desse segundo aqui, desse primeiro ponto alto que a gente fez normal aqui, sem contar as correntinhas. Então, tenho 3, vou fazer até eu completar 9. Agora, eu aproximei aqui a câmera para vocês verem. Depois de fazer os 9 pontos altos, eu vou fazer 3 meio ponto alto. Então, lacei o fio, vou vir aqui na próxima correntinha, vou pescar a linha e vou puxar essa laçadinha por dentro de todas as 3. E assim, eu fiz meio ponto alto. Vou fazer mais uma vez. Olha só, tô com 3 laçadinhas e puxo por dentro de todas. O segundo meio ponto alto. E agora, o terceiro meio ponto alto, tá? Então, fiz 3 meio ponto alto. Agora, temos aqui, olha só, 2 correntinhas sobrando. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E na última correntinha, eu vou fazer, dentro dessa última, 4 pontos baixos. Então, eu tô fazendo o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixo. Nós fizemos uma curvinha aqui. Agora, aqui, nós vamos voltar fazendo tudo que a gente fez nessa carreira aqui, nós vamos repetir nessa outra aqui, desse outro ladinho. Então, onde eu fiz apenas um ponto baixo, eu vou introduzir a agulha ali na correntinha e fazer um ponto baixo. Já vem arrematando esse fio aqui também, tá? No próximo ponto aqui, então, fiz o ponto baixo, não onde eu fiz aquele apenas um ponto baixo, né? Naquele que estava sozinho. Venho no próximo ponto, onde eu fiz meio ponto alto e vou fazer meio ponto alto aqui. No próximo, eu tinha feito meio ponto alto, né? Nós fizemos por 3 vezes, então, vamos fazer aqui também, ó, mais uma vez. Então, fiz o segundo meio ponto alto, agora eu vou fazer o terceiro meio ponto alto. E vamos voltar fazendo agora, né, um ponto alto para cada ponto que a gente fez da carreira anterior. Agora, pontos altos normais. Até completar os 9 pontos altos. Então, fiz aqui os 9 pontos altos, vou fazer agora 1,
2, 3 correntinhas e vou vir aqui nessa primeira correntinha aqui, ó, gente. Não é aqui em cima, é aqui embaixo, tá? Na primeira correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, pra ficar desta forma aqui, ó, ficar igualzinho, tá? Igualzinho a este lado, esse outro aqui também ficou. Aqui tinha 3 correntinhas, aqui também tem, tá bom? Fechei com ponto baixíssimo, posso fazer uma correntinha e cortar o barbante. Aqui agora eu posso arrematar e temos um chifrinho, né? O chifrinho do nosso unicórnio prontinho. E vamos reservar esse chifrinho, depois nós vamos fazer a colagem. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a nossa florzinha rococó, só que nós vamos fazer ela de um jeito bem simples mesmo, bem facinho, bem rapidinha de fazer. E depois eu vou dar dicas para vocês estarem arrematando essa flor aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui duas, né, que vocês já viram, uma na cor mesclada, outra na cor rosa, que é o mesmo rosa que eu usei aqui. E agora eu vou fazer outra na cor mesclada. Vamos fazer a nossa laçada inicial. Vamos fazer aqui, gente, um total de 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 correntinhas. Nós vamos fazer, gente, um ponto alto na quarta correntinha a contar da agulha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Na quarta, nós vamos fazer 3 pontos altos dentro dessa correntinha. Só que nós não vamos pegar dessa forma aqui, olha só, com 2 laçadinhas aqui. Nós vamos pegar apenas uma laçadinha, entenderam? Busca a linha e faz o ponto alto normalmente. 1, 2 e 3. Tudo dentro da mesma correntinha. 3 pontos altos dentro da mesma correntinha, pegando a alcinha de cima, apenas uma alcinha da correntinha. Vamos para a próxima correntinha e vamos fazer a mesma coisa, sempre pegando a alcinha de cima, tá? Apenas uma alcinha. Se a gente não pegar apenas uma alcinha, nós não vamos conseguir fazer o efeito rococó na flor, tá? Esse efeito que ela não vai enrolar se a gente não pegar somente a alcinha de cima. Então, em cada correntinha, pegando apenas uma das alcinhas, nós vamos colocar em cada correntinha 3 pontos altos. Olha só para vocês verem, ela já tá querendo enrolar, tá vendo? Então, olha só, venho na próxima, pego apenas uma alcinha e vou fazer dentro dessa alcinha 3 pontos altos. Nós vamos fazer assim para todas as correntinhas que a gente tem. Então, eu coloquei aqui 3 pontos altos para cada correntinha, até aqui na última correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha e a gente pode cortar o fio. Eu vou cortar esse fio pequenininho, porque eu vou utilizar para formar a nossa florzinha, apenas enrolar e ir colando com cola ou com a linha de seda. No caso, eu vou utilizar a linha de seda. Mas olha só, ela fica já uma espiralzinha para poder enrolar, né, para fazer a florzinha. Então, eu vou enrolando e eu vou pegar a linha de seda e vou... Aqui já vou colocar um pouquinho da linha de seda aqui e pressionar. E vou fazendo isso em toda a flor, para ela poder ir colando, né? Poder ir pegando a forma dessa forma aqui. Então, vocês podem fazer com linha de seda. Vocês podem deixar esse fio maior e costurar aqui, tá? Ou vocês podem colar com cola quente ou com cola para tecido, com a cola que vocês têm costume aí de fazer a aplicação de flores no tapete. Vocês podem usar para colar essa florzinha aqui. Eu gosto muito de utilizar como cola a linha de seda. Quem me segue aqui no canal há algum tempo já sabe. Então, é só modelar, puxar os fiozinhos, né? Arrematar certinho os fiozinhos e ir colando, pressionando certinho para ela formar a florzinha. Então, eu tenho aqui 2 florzinhas na cor mesclada, nesse rosa mesclado.
e o outro apenas nessa cor rosa aqui. Vamos fazer agora, gente, a bochechinha do nosso unicórnio. Então, eu já tenho uma aqui pronta. Eu fiz na mesma cor aqui do tapete, gente. Porém, se vocês tiverem, faça num rosa mais clarinho, que fica muito mais evidenciado, né? Fica aparecendo mais e fica mais bonito. Então, vamos lá. Para começar, nós vamos fazer o anel mágico. Para a bochechinha, gente, eu acho legal, sim, fazer o anel mágico, tá? Pra ficar bem apertadinho depois aqui o miolinho da bochechinha. Então, fiz o anel mágico, vou subir mais 2 correntinhas, né? Pra ficar aqui com 3 a altura de um ponto alto. E aqui dentro do anel, vou colocar mais 11 pontos altos, totalizando com as 3 correntinhas, 12 pontos altos. Fiz aqui os 12 pontos altos, agora eu vou fechar esse anel mágico. E vou fechar a minha carreira lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha para dar altura e nesse mesmo lugar onde a gente fechou a carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugarzinho, no mesmo ponto. 2 pontos baixos, venho no próximo ponto alto, ele fica meio apertadinho aqui, mas a gente vai fazer dentro dele 2 pontos baixos também. E esta será a nossa sequência de pontos por toda a nossa carreira. 2 pontos baixos para cada ponto alto da base. Cheguei aqui ao final da minha carreira e agora é só fechar com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo que a gente fez. Uma correntinha e pode cortar o fio e arrematar. E já temos uma bochechinha pronta. No caso aqui, eu tenho as 2 bochechinhas. Com o mesmo barbante que eu fiz a bochechinha, eu vou fazer a orelhinha do nosso unicórnio. Então, eu tenho aqui a primeira parte da orelhinha pronta, né? Agora, eu vou fazer a segunda, da segunda orelhinha. Então, nós vamos fazer a nossa laçada inicial. E vou fazer aqui um total de 15 correntinhas. Vamos voltar aqui na quarta correntinha a contar da agulha e fazer um ponto alto. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Na quarta, a gente faz um ponto alto. E vamos fazer pontos altos até a gente completar um total de 7 pontos altos, mas sem contar essas 3 correntinhas iniciais aqui. Então, eu tenho aqui, sem contar elas, apenas 2 pontos, vou fazer mais 5 para completar os 7. Fiz aqui os 7 pontos altos, sem contar as 3 correntinhas, tá, pessoal? Agora, eu vou fazer 3 meio ponto alto, ó. Lacei o barbante, vou fazer como se fosse um ponto alto e puxo por dentro de todas as laçadinhas. Mais uma vez. Olha só, tem 3 na agulha, puxo por dentro de todas. Este, né, é o meio ponto alto. Então, fiz 3 meio ponto alto, está me sobrando aqui 2 correntinhas. Na próxima, eu vou fazer um ponto baixo. Dentro aqui da última correntinha, nós vamos colocar aqui dentro 4 pontos baixos. Nós vamos fazer uma curvinha aqui. Então, 1, 2, 3 e 4. E agora, nós vamos repetir tudo que a gente fez deste lado aqui, nós vamos repetir aqui do outro lado. Na próxima correntinha, né, foi feito um ponto baixo, vamos fazer aqui um ponto baixo. Na próxima, nós já fizemos meio ponto alto, então, vou repetir o meio ponto alto. Na próxima, também, meio ponto alto. E na próxima, meio ponto alto, ficando aqui com os 3 meio ponto alto que a gente tinha feito do lado de cá, ficamos desse outro lado. Agora, vamos fazer 7 pontos altos, um para cada correntinha, correspondendo ao ponto alto do outro lado aqui, né? Fiz aqui os 7 pontos altos
E agora, pessoal, nós vamos fazer aqui, nessa primeira correntinha aqui, olha só, aqui embaixo, vem aqui, tá? Né? Aqui embaixo, no pezinho daquelas 3 correntinhas, nós vamos fazer dentro dessa primeira aqui um total de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, não aqui nessa correntinha daquelas 3 que a gente tinha, nós vamos fechar aqui nesse primeiro ponto alto que a gente fez. Olha só, introduz a agulha, puxa a laçadinha e faz um ponto baixíssimo, uma correntinha, e ficou desta forma aqui. E agora é só cortar o fio, porque nós vamos passar a fazer agora a outra parte da orelhinha na cor do barbante cru, tá? Que é a mesma cor que a gente utilizou aqui no miolinho do nosso tapete. Se vocês utilizam um branco, passa agora em volta a cor branca, tá bom? Passe a mesma cor que utilizou aqui pro rostinho do unicórnio. Nós vamos fazer aqui agora, gente, a parte na cor cru, né? Eu estou utilizando o barbante cru aqui para dar continuidade na nossa orelhinha. Então, vamos fazer outra igual essa daqui que eu já fiz. Então, vamos lá. Primeira coisa é fazer a laçadinha inicial. Nós vamos retirar a agulha aqui da laçadinha, vamos pegar a nossa orelhinha aqui nesse primeiro ponto alto. Gente, não é no ponto alto que tá na curvinha, é no primeiro ponto alto. Nós vamos introduzir a agulha aqui, pegando apenas a laçadinha de trás, tá? Do nosso ponto alto. Vamos puxar essa laçada inicial ali e fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto, sempre pegando a laçadinha de trás, para que fique um relevo aqui na frente, tá? Para que fique este relevinho aqui na frente. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto da base, para cada um dos 7 pontos altos que a gente tem aqui. Vamos fazer, fiz, né, os 7 pontos altos, um para cada ponto da base, sempre pegando a alcinha de trás. Agora, eu vou fazer meio ponto alto, porque o que a gente tem aqui, o próximo ponto da carreira anterior era meio ponto alto, então, nós vamos fazer meio ponto alto aqui sobre ele. Sempre pegando a laçadinha de trás. Vem no próximo ponto, mais meio ponto alto. E no próximo, mais meio ponto alto, que nós tínhamos na carreira anterior 3 meio ponto alto. Agora que antes da curvinha, a gente tinha um ponto baixo sozinho. Vamos fazer um ponto baixo sobre ele, pegando a alcinha de trás. Agora aqui, nós chegamos na curvinha, onde a gente colocou 4 pontos baixos nessa carreira anterior. E nós vamos colocar aqui, sempre pegando a alcinha de trás, agora nós vamos fazer um aumento, ó. Fiz um ponto baixo, sobre o mesmo ponto da carreira anterior, vou fazer outro ponto baixo, ou seja, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto. Venho no próximo, faço mais 2 pontos baixos, vamos assim até completar toda a curvinha, fazendo 2 pontos baixos para cada ponto baixo da carreira anterior. Então, ficamos aqui na curvinha com 8 pontos baixos. Vamos vir aqui no próximo ponto baixo, pegando a alcinha de trás e fazer sobre ele um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer 3 meio ponto alto, um para cada ponto da base. Fez os 3 meio ponto alto, vamos fazer agora um ponto alto para cada ponto da base, até completar os 7. Então, completei aqui os 7 pontos altos e agora a gente chegou na curvinha, onde a gente tem aqueles 6 pontos altos. Nesse primeiro ponto alto aqui da curvinha, nós vamos fazer sobre ele 2 meio ponto alto.
sempre pegando a alcinha de trás, tá, pessoal? Não pega a alcinha da frente que a gente quer que forma o relevo. Então, fiz 2 meio ponto alto. E agora, para cada um desses pontos altos aqui da curvinha, nós vamos fazer agora no próximo, ó, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto. Vem no próximo mais 2 pontos baixos. Vamos fazer isso até aqui o penúltimo ponto da nossa curvinha. Aqui, vocês contam certinho 6 pontos altos, olha só. No primeiro, a gente colocou 2 meio ponto alto, depois nós vamos colocando 2 pontos baixos para cada ponto, e aqui no último, nós vamos colocar 2 meio ponto alto. Só que se vocês não prestarem atenção, vocês colocam aqui o ponto baixo e vai colocar 2 meio ponto alto aqui nesse um, porque as 3 correntinhas, elas ficam aparecendo aqui, certo? Elas vão aqui ficar preenchendo esse espacinho que teria aqui. Então, no caso, prestem atenção para não colocar nada sobre elas. Olha só, 2 meio ponto alto, era como se aqui tivesse um ponto, mas é como se não tivesse, gente. A gente não vai trabalhar nada sobre essas correntinhas, tá? Agora, é só fechar a carreira ali na terceira correntinha que a gente iniciou com um ponto baixíssimo. E tá tudo certo. É assim mesmo que fica o nosso trabalho, tá? Vamos subir aqui uma correntinha para dar altura, e nesse mesmo ponto onde a gente acabou de fechar a carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos contornar toda a orelhinha com pontos baixos. Então, eu fiz o meu primeiro ponto baixo, venho no próximo ponto alto e faz mais um ponto baixo. Então, vamos contornando com pontos baixos até chegar lá na curvinha da nossa orelhinha. Cheguei aqui na curvinha, eu fiz o último ponto baixo sobre aquele ponto baixo que tá aqui no último ponto baixo aqui da parte rosa, gente. Agora sim, nós vamos entrar no primeiro ponto baixo que está na curvinha. No primeiro ponto baixo, eu vou fazer apenas um ponto baixo sobre ele. E no segundo, vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto da base. Venho no próximo aqui, olha só, que tem 2 pontos dentro do ponto baixo da carreira anterior, ou seja, da cor rosa. No primeiro, no próximo ponto, apenas um ponto baixo. No segundo, 2 pontos baixos. Nós estamos fazendo aqui aumentos, tá? No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. Vem no próximo, um ponto baixo. E no próximo, 2 pontos baixos. Então, vai ficar um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, tá? Até a gente completar aqui a nossa curvinha. Fizemos aqui toda a curvinha e agora nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base até a gente chegar lá na outra curvinha. Cheguei aqui na próxima curvinha. Então, aqui nessa curvinha, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui na outra curvinha. No primeiro ponto baixo não, no primeiro meio ponto alto aqui que a gente tem, nós vamos fazer um ponto baixo. E no segundo, 2 pontos baixos, vamos fazer um aumento. Vem no próximo, apenas um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto, fazendo aqui um aumento. E nós vamos seguir esta sequência por toda a curvinha. Finalizei aqui e agora eu vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo que eu iniciei. Eu fiz, né, para iniciar essa carreira. Uma correntinha e agora é só cortar o fio e arrematar. E temos aqui, então, as 2 orelhinhas do nosso unicórnio. Então, vamos aprender a fazer o olhinho. O olhinho é muito fácil, gente. Faz a laçada inicial e faz aí um total de 16 correntinhas.
Fiz aqui as 16 correntinhas, vou vir aqui na segunda correntinha contar da agulha, olha só. Bem, a primeira, na segunda, vou fazer um ponto baixíssimo, tá, gente? Não é ponto baixo, é ponto baixíssimo. Aqui na segunda, também vou fazer um ponto baixíssimo, olha só. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E na mesma correntinha onde a gente fez o ponto baixíssimo, aqui na mesma, eu vou introduzir a agulha e fazer outro ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar para a próxima correntinha com um ponto baixíssimo. Venho na próxima e faço mais um ponto baixíssimo. E aqui na terceira, mais um ponto baixíssimo. Então, caminhei por 3 vezes. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Dentro da mesma correntinha onde a gente fez o ponto baixíssimo, vou fazer outro ponto baixíssimo. Vou caminhar para a próxima correntinha com ponto baixíssimo. Para a próxima com outro ponto baixíssimo e aqui na próxima também com um ponto baixíssimo. E agora aqui eu já vou subir uma, duas, três correntinhas e dentro dessa mesma correntinha, onde a gente fez o ponto baixíssimo, eu vou fazer outro ponto baixíssimo. Vamos caminhar de novo para a próxima correntinha com ponto baixíssimo. Para a próxima com um ponto baixíssimo. E para a próxima aqui na terceira correntinha com outro ponto baixíssimo. Sobe uma, duas, três correntinhas dentro da mesma correntinha que a gente tinha feito o ponto baixíssimo, a gente faz outro ponto baixíssimo. Vem na próxima, faz mais um ponto baixíssimo. Na próxima, caminha de novo com um ponto baixíssimo. E na próxima, pela terceira vez, caminha de novo com um ponto baixíssimo. Sobe as 3 correntinhas. E dentro dessa mesma correntinha, a gente vai fazer outro ponto baixíssimo. Agora, só sobrou uma correntinha aqui no finalzinho. E nós vamos caminhar, né, fazer dentro dela mais um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E agora, pode cortar o fio e arrematar. Nós temos aqui o olhinho, né? Depois é só arrematar para ficar bonitinho aqui. Com 1, 2, 3, 4, 5 cílios. Então, agora vamos aprender, gente, a fazer o cachinho, né? O cabelinho do nosso unicórnio. Eu já fiz um aqui na mesma cor que eu fiz a bochechinha, tá? Então, vamos aprender agora a fazer. E eu vou estar fazendo mais 2 cachinhos daquele na mesma cor que eu fiz esta florzinha aqui e na mesma cor, né, do bico do nosso tapete. Então, primeira coisa a fazer é fazer a nossa laçadinha inicial. E vamos fazer um total aqui de 33 correntinhas. Para fazer o cachinho, pessoal, é a mesma coisa praticamente para fazer a florzinha, só vai mudar a quantidade de pontos. Então, fiz aqui as 33 correntinhas, vou laçar o fio e vou contar aqui a partir da agulha. 1, 2, 3, na quarta, pegando apenas a alcinha de cima, uma alcinha só, tá? Não peguem as duas, porque aí não dá certo. Vamos fazer aqui um ponto alto. E dentro da mesma correntinha, mais outro ponto alto. 2 pontos altos na mesma correntinha. Vamos ir na próxima correntinha, sempre pegando apenas uma alcinha. Estão vendo? Uma alcinha e fazendo dentro de cada alcinha dessa, de cada correntinha, 2 pontos altos. Olha só, já tá dando de enrolar. Vem na próxima, pega a alcinha de cima e faz mais 2 pontos altos. Nós vamos fazer 2 pontos altos para cada correntinha da base, até chegar na penúltima correntinha, tá bom?
Cheguei aqui ao final do cachinho, olha só como que tá ficando. Ele já vai enrolando automaticamente. Fiz 2 pontos altos até a penúltima correntinha e aqui na última nós vamos fazer meio ponto alto. Vamos fazer aqui um ponto baixo e um ponto baixíssimo na última correntinha. Uma correntinha e agora é só cortar o fio e arrematar. Então, vocês vão fazer aí 3 cachinhos desse daqui, na cor que vocês preferirem. Vocês dão uma torcidinha depois, olha só. Torce bastante mesmo pra ficar fofinho, depois ajeita, que fica bem bonitinho, bem delicado o cabelinho, né, o cachinho do unicórnio. Já arrematei todos os detalhes aqui do tapete e já posicionei também aonde eu quero cada peça dessa aqui, cada detalhe, já posicionei aqui antes de fazer a colagem. É muito importante vocês posicionar tudo primeiro antes de colar, né? Para depois vir colando certinho e não errar, não fazer nada torto. Olha só, vamos começar aqui pela bochechinha. Aqui na bochechinha nós temos um daqueles espaços de aumento que forma um triângulo. Olha só. Vai lá no centro. Então, temos aqui um daqueles aumentos, daqueles triângulos que tá se formando. E a gente pulou alguns pontinhos do segundo aumento aqui, coloquei a bochechinha. Pulei aqui de novo alguns pontinhos, não, acho que mais ou menos uns 3 ou 4 pontinhos aqui, que eu pulei. E coloquei a bochechinha. Aqui a bochechinha está a 1, 2, 3, 4, a 5 carreiras ali do centro, tá bom? 1, 2, 3, 4, com essa daqui do centro, 5. Então, posicionei certinho na mesma carreira a bochechinha. O olhinho, gente, eu fiz a mesma coisa. Eu pulei aqui uns 3 pontinhos e coloquei o olhinho. Olha só. Assim, 3 pontinhos depois da bochechinha, já coloquei o olhinho. O olhinho está 1, 2 a 3 carreiras, contando com essa aqui do centro. Eu deixei eles na mesma direção. E aqui, olha só, da testinha aqui do nosso unicórnio, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 espaços daqueles de aumentos que a gente fez aqui em cima. Então, colocou a bochechinha, colocou o olhinho, conta 1, 2, 3, 4, não. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, já coloca o outro olhinho. E eu coloquei o olhinho bem aqui na onde a gente tem os aumentos desse triângulo aqui, olha só. Bem onde tem um aumento. Aqui eu vou tirar a florzinha daqui para vocês poderem visualizar melhor aonde eu coloquei o chifrinho. O chifrinho eu coloquei ele bem no meio de um desses aumentos, de um desses triângulos, tá? Coloquei ele bem no meinho mesmo. A orelhinha, coloquei aqui no outro aumento, dei uns espacinhos e coloquei no outro aumento. Olha só, mais ou menos aqui eu tenho um broquinho e um pedacinho do outro, tá? Foi dessa forma que eu coloquei a orelhinha, nessa distância. Aqui está o espaço do meio, tá? Assim, peguei um daqueles espacinhos, coloquei o chifrinho, vim no próximo, coloquei a orelhinha. Pulei somente alguns pontinhos aqui, uns 3 ou 4 pontinhos e coloquei a orelhinha. Mesma coisa foi aqui, coloquei a orelhinha. A gente consegue ver melhor aqui pelos broquinhos, ó. Um broquinho, outro broquinho. Pedacinho do outro broquinho, pedacinho do outro broquinho. Já coloquei a orelhinha. As florzinhas, nós vamos colocar, eu fiz aqui de 2 cores, então eu coloco a cor que eu fiz apenas uma bem no meinho, junto com o chifrinho. A outra a gente coloca aqui. E aqui os cabelinhos, nós vamos colar o cabelinho aqui na pontinha, depois da orelhinha, olha só, por cima aqui, um pedacinho por cima da orelhinha. Cola a pontinha ali, vem com a outra, cola mais uma pontinha ali e depois coloca ali, juntando bonitinho na hora de colar.
E depois a gente vem aqui com a outra florzinha e cola ela por cima dessas pontinhas, para não ficar aparecendo. E fica desta forma aqui. Vocês podem colocar este cabelinho tanto deste lado como do lado de cá. Vocês podem ver que eu estou aqui com uma vela, um barbante e uma linha de seda. Para fazer a colagem aqui, gente, eu vou estar utilizando a linha de seda. Eu já ensinei como fazer colagem com linha de seda nesse vídeo aqui acima, tá? Vou deixar aqui acima no card para vocês. Então, eu vou colar tudo com linha de seda. Vocês podem estar aí fazendo uma costura de mão. Pode colar com cola para tecido ou colar com cola quente, tá bom? Como vocês preferirem. Então, é isso, pessoal. Olha só como que ficou o resultado do nosso tapete unicórnio. Ficou super lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da videoaula. Fiz com muito amor e carinho para vocês. E também esse tapete foi feito com muito amor e carinho, porque eu vou presentear uma pessoa muito especial com este tapete aqui. E olha só, gente, se vocês gostaram, deixa um comentário aí abaixo me falando se gostou, se não gostou, se eu posso melhorar ou não. Me fala se vocês gostaram da imagem, né? Se melhorou a imagem para vocês. Não esquece de deixar um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!